What? Eu sou o Vlad Oliver. Bom, dando sequência, dando seguimento às nossas explicações sobre HUD, vamos falar um pouco sobre Clooney. O que é o Clooney? Para vocês terem uma ideia, é o seguinte: aqui estão as cenas onde eu vou aplicar HUDs. Esse aqui é um dos HUDs, ele está aplicado de qualquer jeito aí via After Effects. Provavelmente nessa cena aqui nós teremos alguns HUDs, e esta aqui eu queria mostrar especificamente, essa aqui. Esta é uma cena do filme Blade Runner original de 1982, 83, não sei quando ele foi lançado, ok? Que mostra, isso aqui é muito icônico, que mostram como a propaganda ela se tornou sensorial, né? Ela foi se tornando um objeto de opressão, né? Na verdade, né? De tão grande, de tão monstruoso que é. E o Ridley Scott ele usou como base a mulher, né? Ele usa inclusive no Blade Runner novo a mesma coisa, né? Forçar o fato de que a mulher objeto, né? Ela faz parte do ideário do consumidor. O Ridley Scott ele é um publicitário e ele sabe muito bem como é que é esse tipo de mind prostitution, né? Enfim, eu queria fazer alguma coisa nessa linha, ok? Então, obviamente, são todas meninas que estão fazendo parte do... seria muito engraçado que a gente fizesse o oposto, né? Isso para mim me parece o óbvio. Então o que nós fizemos? Vamos abrir aqui um Open Recent. Eu não quero salvar isso aqui. Promo Clooney. Aqui está. Don't save. Não quero salvar. E vocês verão, isso aqui. O que é isso aqui? Isso aqui nada mais é que o seguinte. Eu fiz de que tamanho? 1280 por 720, ou seja, num formato de HDTV, up, né, vertical, né, eu fiz uma sequência de imagens do nosso George Clooney. Acho que o George Clooney é um bom homem-objeto, né, para a gente fazer. Talvez essa imagem aqui me incomode um pouco, mas o resto tá bem na cara do espírito do Blade Runner, ao contrário, né. Bom, o que é isso aqui? Isso aqui nada mais é do que o seguinte: se vocês lembrarem, eu mostrei a vocês como isso foi feito lá nos vídeos da Tracy, para vocês terem uma ideia de como que a Watch já trampou, né? Ou seja, isso aqui é uma unidade básica de LED. O que são esses LED screens? Esses LED screens nada mais são de que white solids, ok? Sólidos que você vem aqui, efeito, layer, new, sólido, cria o sólido e aplica um efeito. Que efeito é esse? Vou dar um F3, é um CC Ball Action. Isso aqui é interessante, cara. Se eu venho aqui dar um scatter, vejam só, Deus, eu tenho, ok? Isso aqui, são minhas bolinhas. Esse CC Ball Actions é muito interessante e eu posso ter mais grids, menos grids, etc. Ball Action, onde está isso aqui? Effect, Generate, sei lá, CC. Isso aqui são CC, são efeitos característicos, Color Correction, CC, onde é que está o meu CC Ball Actor? Agora eu vou ter dificuldade. CC Cross, Radio, Noise and Gray? Boa pergunta, né? CC Sphere? Não tenho a menor ideia de onde está isso aqui. Bom, Ball, esse é um Gradient. Não sei o que ele é. Cara, se você vier aqui nos efeitos, aqui, presets, você digita CC Ball. Deixa eu ver. Só porque eu estou falando não vou conseguir mostrar, né? CC Ball. Aqui, Ball Action. Está no Simulation. É o 16 do Simulation. Effect. Então vamos lá. Effect. Simulation. Onde está? Simulation. CC Ball Action. Está aqui. Ok? Bom, feito isto, é o seguinte. Nós vamos lá para o nosso Clooney. Nosso Clooney nada mais é do que um Ball Action. Ok?
Esse é o Ball Action Puff, está aqui. Vamos aumentar o tamanho aqui para vocês verem. Ok? Bolinhas, 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 que eu apliquei em luma. Aham, aqui está. E essas lumas mostram esta. Ok? Bom, eu provavelmente, isso aqui eu fiz uma sequência de JPEGs. Deixa eu ver o render queue, se eu tenho aqui, em JPEGs, porque eu queria assumir a parte preta dessas bolinhas aqui, queria que elas ficassem. Isso aqui é mais um HUD, se vocês querem saber. Não é exatamente um HUD, isso aqui é uma tela de monitor, ok? Mas na seção de HUDs eu estou usando isso aqui como se fosse um, ok? Apenas para eu saber que o processo técnico é o mesmo, ou seja, aplicar isso aqui sobre a imagem. Bom, nós vamos ter problemas, vejam só. Agora eu vou voltar aqui no Trice Promo, o meu Promo 2, para falar um pouco sobre Alpha Channel. Alpha Channel, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma parada, eu vou falar sobre Alpha em tudo quanto é lugar. Alpha aqui, Alpha lá, Alpha em tudo quanto é lugar. O que é esse Alpha da qual eu estou falando para vocês? Eu estou com um problema. Mostrei esse problema para vocês. Eu não sei se o Blender recorta o black do PNG, porque é o black do PNG que está o alpha. O alpha, ele em geral ele é um canal à parte. O Blender me parece que funciona como alpha, como um canal à parte. Então o único jeito de você ter, vamos pegar o HUD aqui, HUD, peraí, HUD Scene 1. Isso aqui é tudo demonstrativo, né? HUD, cadê o HUD? HUD Scene 1. Dá um Ctrl D aqui. HUD Scene 2. Vejam, isso aqui é o equivalente ao vir aqui. Vejam, HUD Scene. É essa aqui, HUD Scene, né? Eu vim aqui colocar isso aqui, ó. Puff. Vejam, vai dar um HUD Scene 3. Okay? Isso aqui é meu objeto. Okay? Ele é recortável, mas ele é recortável via PNG. Provavelmente esse recorte não funcione para o Blender. Eu talvez precise ou de um TGA com máscara, ou então uma máscara separada. E agora, como é que eu vou fazer essa máscara separada? Bom, a minha sugestão é a seguinte, isso aqui é como se usaria para o Blender. Para o Blender não, para o After Effects. Como é que se faz Alpha Channel em After Effects? Na verdade é o seguinte, vejam. Ctrl D, eu vou vir aqui, ok? E vou pegar esse objeto, Layer, Layer Style, Color Overlay, vejam, ficou tudo vermelho, ok? Esse tudo vermelho, eu posso vir aqui e dizer que eu quero tudo branco. Se eu quiser tudo branco, automaticamente, se eu vier aqui, vejam só, prestem atenção, se eu der um Luma, aqui está, ok? Este Luma vai ser o meu recorte. Só que esse meu recorte, eu queria mexer um pouco nesse preto aqui, porque eu estou achando que o recorte desta forma aqui, ele não me dá nuances. Ok? Então, que nuances eu posso fazer aqui? Bom, eu posso fazer alguns, como por exemplo, vejam só, prestem atenção, isso aqui vai ser interessante. O HUD Scene 1, aqui ele tem um Pre-Composite 4. O que é esse Pre-Composite? Veja, eu fiz alguns efeitos aqui, não usei só o Scene, ok? Veja, esse Scene aqui, ele tem uma transparência. Não é uma transparência. Qual é o problema dele aqui? Esse aqui que é transparente, 52, ok? O que eu fiz aqui? Nada além de vir aqui, eu estou na minha cena 3, ok? Minha cena 3, eu vou fazer isso aqui, vejam só, prestem atenção, vou tirar esse Luma aqui, vou vir aqui, vou dar um Ctrl D novamente, vou dar um Ctrl D nesta cena outra aqui. Aqui, vamos apagá-la aqui. Isso aqui, eu vou vir aqui, dar um Effect, Color Correction. Aqui, posso vir aqui e tirar a saturação. Agora eu tenho um objeto que é meio branquinho, né? Eu posso dar um Lightness, por exemplo, aqui. Então, isso aqui vai me transformando esse objeto, ok? Para eu não ter branco total aqui, vejam. Agora eu tenho um branco, se eu adicionar isso aqui, esses dois objetos um sobre o outro, ok? Eu terei
Como é que faz isso? Venho aqui, peraí. É você, né? Posso dar um add, por exemplo? Não. Posso dar um multiply? Pronto. Posso dar um screen? Screen. Posso dar um color burn? Posso dar um qualquer coisa aqui. Vou dar um normal ainda, porque a opacity que eu queria mexer nisso aqui, a opacity desse objeto aqui, ok? Isso aqui vai mostrar que está tudo branco, ok? Tudo branco. Não, tudo branco aqui. Tudo branco. E, por exemplo, isso aqui, esse objeto aqui, eu posso vir aqui e selecionar só ele aqui. Opa, vejam só. Ok? Então isso aqui vai fazer com que, vejam só, vocês estão falando, cara, não estou entendendo nada. Aqui, veja, isso aqui é a máscara. Como é que eu faço? Clico nos dois, Layer Pre-Compose. Ok? Agora eu vou fazer disto aqui a máscara, Luma. Vejam que ele some aqui e aqui está. Aí vocês vão dizer, cara, ainda não estou entendendo. Bom, Layer, New, Solid. Vou criar um sólido aqui cinza. Ok? Colocá-lo aqui embaixo. Esse aqui é meu background. Vejam que sob o background eu tenho o controle das intensidades. Não sei se ficou claro para vocês. Hudcine aqui, veja, eu fiz a mesma coisa aqui, ou seja, eu estou controlando a intensidade. Este gray aqui, ele é o equivalente no Blender àquela parede ali. Eu queria que o troço fosse meio etéreo, não quero que ele seja tão visível assim, ok? Então, este aqui é um jeito. Bom, mas nós vamos retomar esse negócio. Eu vou falar muito fundamentalmente como se faz Alpha Channel, porque eu estou tendo um problema e eu vou ter que explicar esse problema para vocês. Por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo.